dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e hoje nós vamos ver mais duas parábolas. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a parábola do sal e do seu sabor e a parábola da luz e da cidade. Essas parábolas estão em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que é a parte mais extensa da explicação, mas nós também temos uma passagem em Marcos 9, 50 e em Lucas 14, do versículo 34 ao versículo 35. E aqui nós temos duas mensagens muito importantes para nós. Diz o Senhor para nós: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ver como é que isso acontece? Muito bem, a primeira parábola ela está em Mateus, e ele fala especificamente, né? Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E depois a passagem da luz, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele continua um pouquinho mais para frente. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos ver primeiro a parábola do sal e depois a gente vai falar da parábola da luz. O que ele quer dizer aqui? Bom, ele está usando o sal como uma parábola, ou seja, o sal, todo mundo sabe o que é sal, todo mundo usa sal, e em todos os lugares do mundo nós temos o sal para temperar, para conservar, para ser utilizado no nosso dia a dia. Mas o sal, talvez o amado saiba disso, o sal ele impede a corrupção e também ele dá sabor às coisas. Como assim? Porque o sal ele é considerado um produto asséptico. O que quer dizer um produto asséptico? Quer dizer que nele não há contaminação. Então, quando nós colocamos o sal num alimento, ele vai conferir esse alimento uma propriedade, uma característica dele não se estragar. Ele não deixa o alimento se estragar. Tanto é que em muitos lugares aqui no Brasil, o Amado já deve ter visto, é utilizado bastante para a conservação da carne. Eles salgam a carne, eles salgam o peixe, ou seja, eles salgam o alimento e este sal não deixa o alimento se estragar, ele não vai se estragar, né? E é interessante que existe essa característica, mas também existe a característica de dar sabor às coisas. E quando nós usamos sal, a gente não usa bastante sal, a gente usa pouco sal, tanto para conservar como para salgar, para dar sabor. Nós usamos o que nas receitas está escrito, uma pitada, né? Como nessa imagem ali, uma pitada, ou seja, você coloca alguns grãozinhos, um pouquinho de sal, isso já é suficiente para dar um gosto diferente ao alimento. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que se nós somos sal, nós somos poucos. Nós não somos muitos, né? Mas nós devemos, mesmo sendo poucos, nós temos essa característica que o sal tem e, portanto, nós devemos fazer diferença num mundo caído, num mundo corrompido, num mundo contaminado, tanto para dar sabor a este mundo, como também para conservar livre do pecado. Então o sal aqui, ele tem este sentido, ele tem esta significância para nós. Então esta é a função do sal,
vós sois o sal da terra. E ele continua. Então, o que acontece aqui também é que nós vamos observar que quando os antigos, aqui na Bíblia, eles faziam uma oferta, eles salgavam. Então, a palavra diz, lá no Pentateuco, a palavra diz que toda oferta ela deveria ser temperada, ela era salgada, era necessário colocar sal antes de fazer a queima, antes de fazer a oferta para Deus. Então, o que significa isso? Significa, por um lado, que ele está preservando de corrupção, ele está preservando, ele não estraga. Se ele não estraga, ele conserva a coisa como está. Então, ele vai representar aqui aquilo que é duradouro, aquilo que vai ser visto hoje, amanhã, depois, etc, etc. Portanto, ele tem uma ideia de durabilidade, de ser algo que não é num momento ou outro, ou seja, que ele tem uma razão de ser por mais tempo. Ele é duradouro. O sal dura, o sal conserva, o sal dá sabor. O sal, ele significa um concerto com Deus, que é um concerto eterno. Então, o sal, como nós, temos um concerto com Deus e nós somos utilizados na oferta, ou seja, quando as nossas obras estão sendo feitas, nós estamos nos doando como o sal está sendo colocado na oferta, para simbolizar esse concerto eterno que temos com Deus. E aí a gente pergunta, se ele é utilizado nas conservas, se ele é utilizado para conservar, né? Se ele é utilizado para salgar, se ele é utilizado no concerto eterno, né? Nesta ligação, nesta aliança que nós temos com Deus, que é uma aliança eterna, né? Qual seria a nossa função, a nossa influência na formação do reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele precisa de um auxílio por nossas mãos. As coisas são feitas por Deus, mas nós somos usados. Nós somos usados. Como isso acontece? Na formação do reino de Deus, nós somos usados como exemplo e como testemunho. Nós somos usados na conservação do que é correto, daquilo que não é contaminado, e também no testemunho das coisas que Deus faz na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, existe aqui uma ação importante do sal, ou seja, nossa, em relação à formação desse reino de Deus. Agora veja que coisa interessante. Ele fala, e se o sal perder o sabor? É possível o sal perder o sabor? Hoje em dia isso é um pouquinho mais complicado, isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, porque o sal ele é mais puro do que era no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, muitas vezes, quando o sal era produzido, ele era misturado com outras coisas, então ele não tinha esta pureza. Por isso Jesus usou esta parábola, ele usou esse exemplo. E se o sal perder o sabor? Na verdade, hoje em dia isso é muito difícil acontecer. Mas naquela época o sal perdia o sabor. E um sal que perde o sabor, ele não tem absolutamente utilidade nenhuma. Então, o que eles faziam com o sal que não tinha mais sabor? Eles jogavam no chão, eles jogavam fora. Então ele fala de jogar no monturo, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, na passagem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele fala da passagem, o que acontece que
ali em Lucas, né? 14:34. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Lucas, né? E ele fala, 35, nem presta para a terra, nem para o monturo. O que é monturo? Monturo é o local onde se jogava o lixo, é o local onde se jogava as coisas que não tinham mais serventia nenhuma. E ele está dizendo que o sal não serve nem para o monturo, ele não serve nem para jogar no lixo. Então, veja, o que está sendo ensinado aqui? Que é possível um crente, que é possível um cristão perder o sabor? Sim. Quando isto acontece? Quando ele se torna um apóstata. Quando ele é misturado com outras coisas, como o sal do tempo de Jesus. O sal do tempo de Jesus, ele perdia o sabor porque ele era misturado, porque se ele fosse puro, ele não perdia sabor. Então aqui eu estou falando do crente, eu estou falando do cristão que não é misturado, o cristão que é puro. O cristão que é puro não perde sabor. O cristão que é puro, ele conserva, ele dá sabor ao alimento. Mas o cristão que se mistura, o cristão que vai apostatar, esse cristão, ele está impuro e, portanto, ele não tem mais sabor. E desse jeito eu não consigo mais recuperar este sabor e ele vai ser jogado fora. Ele não tem mais serventia. Tá? Então é possível, sim, que um cristão perca o sabor. E quando isso acontece, Eleni? Isso acontece quando ele é misturado com impureza, com ensinamentos que não vêm de Jesus, tá certo? Ensinamentos apóstatas, hereges. Neste caso, ele perde o sabor. O sal sem sabor era jogado fora? Era. Mas ele não era jogado fora nos campos. Por quê? Porque se ele fosse jogado fora nos campos, ele estragava os campos. O sal, quando é jogado em quantidade nos campos, ele não deixa que o chão, que o solo dê produção. Então é possível cair da graça, da consagração? Sim. E aumenta-se a corrupção porque começa a se falar de coisas que são impuras. Então ele diz, né, Jesus fala, ele vai ser pisado, jogado, pisado para os homens. Hoje, a gente utiliza o sal no chão? Sim, nós utilizamos o sal no chão para evitar formar lama. Então, ele é feito assim. Né? Agora, quando nós falamos em mau exemplo, um cristão que é decaído, um cristão que não tem mais as suas funções, a gente lembra de um personagem que estava numa região, a região que é formadora de sal, né? Que é a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficavam na região onde ainda hoje é produtora de sal. Então, Ló, essa história está contada em Gênesis, a partir do capítulo 18 e no capítulo 19 de Gênesis. Então, nesse capítulo, o amado com calma depois lê esse capítulo e vai ver o que aconteceu com Ló. Ló se misturou com o povo daquela região. E ele só foi salvo pela intervenção de Abraão. E porque os anjos tiraram praticamente a força Ló do local. E aí ele foi salvo. Então ele saiu da região. Agora veja, a chuva de enxofre e de sal que caiu ali pegou em cheio a mulher de Ló. Tanto é que ela foi transformada numa estátua de sal.
cheia de impurezas, como se fosse uma pedra ali que não tinha serventia nenhuma mais, apenas como modelo do que não deveria ser seguido. Tá? Então aqui a gente tem uma história, a gente tem uma imagem de pessoas que deveriam ter sido sal, que deveriam ter sido a diferença e que não foram. Eles não foram a diferença naquele lugar. Então a nossa missão é essa influência espiritual, é essa influência de trazer um comportamento diferente para o mundo, para que o mundo veja que, em sendo diferente, nós fazemos esta retenção, que nós fazemos essa proteção para que as forças do pecado que corrompem, elas não hajam sobre algumas pessoas que estão à nossa volta. Então nós somos uma influência espiritual. Veja o que diz Colossenses no capítulo 4, verso 6. A vossa palavra, que é alimento, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Ou seja, nós devemos agir como sal. E as nossas palavras, elas têm que ser temperadas. Elas têm que ter sabor. Elas têm que fazer diferença como alimento. Amém? Muito bem. E aí a gente chega na parábola da luz. Vós sois a luz do mundo, fala a palavra, né? Então, ele diz, né? Vós sois a luz do mundo em Mateus. Estou lendo Mateus de novo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que quer dizer aqui? Vós sois a luz do mundo. Significa dizer que nós estamos trabalhando, né, com uma função, a função de clarear, a função de dissipar trevas, de tirar trevas, clarear, esclarecer as coisas. Tá? Então, nós somos o sal, mas nós também somos luz, iluminando, né, o local onde nós estamos, clareando as coisas, clareando as trevas do pecado. Então, a lâmpada, quando ela é colocada, quando nós vemos aqui, quando ela é colocada, na época, ela tinha um lugar específico para ser colocada. Quando eles construíam a casa, eles deixavam um tijolinho, alguma coisa um pouquinho mais saliente, e daí essa luz aqui, ó, era essa lâmpada, né? Isso aqui tinha óleo aqui dentro e eles acendiam tipo de uma estopazinha aqui, né? E essa lâmpada, ela era colocada alto, ela era colocada nessa saliência da parede, no alto, inclusive para proteger, para que as crianças não se machucassem, não se queimassem, não quebrassem a lâmpada. E quando ela era colocada no alto, significa que ela iluminava todo o ambiente. Então, aqui nós estamos sendo comparados a esta lâmpada. Mas Jesus disse que ele era a luz. E se nós seguimos os passos de Jesus, o que nós estamos refletindo? Nós estamos refletindo uma luz que é uma luz espiritual, uma luz verdadeira, que é a luz de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Então, quando ele fala para nós que nós devemos ser a luz do mundo, significa que nós devemos passar para as pessoas aquela claridade, a luz espiritual
que é originalmente dada por Jesus e nós estamos refletindo esta luz. E luz, amado, ninguém vai andar no escuro. Então, quando falta luz na nossa casa, o que a gente faz? A gente pega uma vela, uma lanterna, alguma coisa. Hoje em dia, que é mais moderno, a gente pega a lanterna do próprio celular. Mas a gente não anda pela casa, não anda pela rua, não anda pelos lugares no escuro. Porque o que acontece se você fizer desse jeito? Você vai acabar se batendo, você vai acabar se machucando, errando o caminho, né? Vai acabar caindo num buraco. Então, veja, a palavra que é luz, ela tem que ser mostrada para as pessoas, ela tem que ser dita para as pessoas. Porque da mesma forma que a lâmpada ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Então, o agir, o nosso agir, a nossa palavra, o nosso ensino, como nós falamos, ele tem que ser mostrado. Ele não pode ser escondido embaixo de um cesto. Ele tem que ser luz para o caminho das pessoas, porque nós precisamos refletir aquela luz que vem do Senhor Jesus. Ele fala também, né, numa outra passagem, ele fala também que é como uma cidade que está nos montes. Então, o amado já viajou, o amado já saiu, e quando a gente está na estrada à noite, né, quando não tem luz na rodovia, na estrada, quando você olha para frente, você vê pontos de luz. Que são aqueles pontos de luz? São cidades. Então, o que nós devemos ser? O que é que Jesus está dizendo? Que nós sejamos esse ponto de referência, esta luz que indica estar ali como uma cidade no alto, como uma candeia no velador nesse local mais alto. Então nós devemos ser esta luz que ilumina, essa luz de destaque, essa luz que dá referência, essa luz que ilumina. Não se engane, meu amor. Não se engane. Por mais que você ache que não tenha luz em si mesmo, nós não passamos desapercebidos. Porque se nós temos Jesus, não tem como não brilhar. Porque Jesus brilha em nós. Jesus brilha em nós. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem quando existe um brilho diferente em nós. Que brilho diferente é esse, Eleni? É o brilho de Jesus, porque nós temos Jesus em nós. Então, esta luz que é Jesus, invariavelmente, as pessoas vão perceber. Por quê? Porque não é nossa, é de Jesus. E ele não pode esconder a luz que ele tem, porque ele é a luz do mundo. Nós temos a luz de Jesus. Jesus é a luz. Você entende a diferença aqui? Então, se nós temos Jesus e Jesus é luz, significa que nós temos luz. E nós refletimos a luz que é Jesus. Nós não passamos desapercebidos. As pessoas percebem, elas notam que nós temos um brilho diferente, tá? Esse brilho é o brilho de Jesus. Então veja, como é que eu posso aplicar isso tudo? Tanto o sal quanto a luz, eles estão refletindo uma qualidade moral. Nós temos uma qualidade de moralidade. Que nós somos cristãos, porque nós seguimos o exemplo de Cristo. Então, quando nós comparamos o cristão com o mundo, nós vamos ver que o mundo é corrupto, mas nós somos o sal. O sal que combate essa corrupção, o sal que conserva, o sal que dá sabor. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê que o mundo é cego, o mundo é escuro, o mundo jaz em trevas, o mundo está nas trevas do pecado. Mas o cristão não.
O cristão é luz, que ilumina o caminho e que dá direção para estas pessoas para que elas possam sair das trevas e vir junto para a luz. Então, essas duas qualidades aqui do cristão, né, são qualidades morais que nos é dada, essa qualidade nos é dada por Jesus. Vamos dar uma olhadinha em algumas aplicações disso. Então veja lá, 2 Coríntios 4, 4 e 6. Veja lá. 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E ali no 6, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, veja, nós estamos refletindo algo que não nos pertence, mas pertence a Jesus. Olha o que diz em Salmos, já é uma coisa conhecida. Olha o que diz em Salmos, eu gosto dessa passagem. Salmos 119, 105. Vamos lá, 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como nós, crianças, andando numa floresta escura, mas nós temos uma luz para nos guiar. A gente não vai se perder, a gente não vai errar o caminho, a gente não vai cair, não vai se machucar, porque a gente está enxergando o caminho. Apesar de ser trevas toda em volta, nós temos uma luz. Nós temos uma luz e nós refletimos esta luz. Finalmente, amados, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz do mundo. E ele nos concede essa luz para que nós possamos refletir a luz que vem, que é Jesus. Então veja lá, João 1, 4, 9. João 1, 4 e 9. Cadê? Aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o 9, a luz verdadeira, que é a luz original, é a luz primeira, é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Este é Jesus. Se a gente olhar lá em João 3,19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. E, finalmente, para o amado refletir, para a gente fechar esta lição de hoje, 8:12. 8:12. 8:12, espera lá. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Então, meus amados, fica com esta mensagem. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Bons estudos.